o importante é o que eu sou como padre, enquanto padre, ou é o que eu faço na condição de padre? Então, esse é um dos elementos. Quem sabe esse tempo pode nos ajudar a fazer um pouco esta mudança de qualidade no enfoque da nossa vocação. O segundo aspecto, esse realismo cristão está exigindo de nós agora, de maneira mais forte no ministério, o exercício da paternidade. O povo nos chama de padre, né? Nos chama de pai, como Dom Ayrton tem sempre lembrado. É parte integrante do ministério exercer a paternidade espiritual. É parte integrante, mas é também uma grande provocação, um grande desafio. Como o Papa Francisco nos disse no final do ano passado, na carta Patris Corde, sobre o ano de São José, a sociedade atual se tornou órfã de paternidade. O ser pai é um artigo que está em falta nas nossas famílias, na nossa sociedade, e penso também nos nossos ambientes eclesiais. Como é que nós exercemos a paternidade espiritual num mundo que é órfão de paternidade, que muitas vezes nega o papel do pai, papel de orientar, de corrigir, de ajudar, papel de apontar caminhos, o papel de mostrar a lei no bom sentido como aquilo que instrui, que educa para o bem. Então, diante desse mundo onde a paternidade é um artigo que está em falta, o Papa nos pede para ser pai na ternura, ser pai na obediência, ser pai no acolhimento, ser pai com aquela coragem criativa, ser o pai trabalhador, aquele que sustenta, né, com o seu suor a vida da família, no nosso caso, a vida da comunidade. E uma expressão diferente para mim, nova, ser pai na sombra. Me chamou muita atenção esse aspecto. O Papa retoma esta expressão de um romancista polonês para dizer: a paternidade não é posse. A paternidade não é controle absoluto de tudo. Talvez no ministério compulsivo, a gente acha que o pai é aquele que tem que controlar tudo, que tem que fazer tudo, né? O pai é aquele que tem que ter a posse e o domínio completo da situação. Ser pai na sombra é superar esse desejo de possuir o filho, né? De possuir a comunidade como se fosse propriedade, superar esse desejo de querer estar no centro, de decidir tudo. Então, a paternidade verdadeira deixa o filho amadurecer, abre espaço para o outro seguir o seu caminho. O pai cumpre a sua missão efetivamente quando ele se torna inútil, quando ele vê que o filho encontrou, né, o seu caminho, a sua profissão, já sabe se virar sozinho na vida. Então, meus irmãos, como encarar o ministério nesta realidade? Vamos apostar nesse realismo esperançoso, nesse realismo de quem mantém no coração a alegria do Evangelho. Sair da compulsão e buscar a compaixão, amadurecer esse projeto de paternidade espiritual. Talvez tenhamos agora mais tempo para dar atenção às pessoas, às famílias, às comunidades, né? Desenvolver essa paternidade, não como desejo de posse, de controle, de dominação, de centralizar, né, todas as decisões, mas como esse desejo de promover o outro, né, colocá-lo no centro, dar a ele a oportunidade de crescer. Permitir que os nossos filhos espirituais, a nossa família espiritual, possa
dar passos significativos. Muito bem. Então, com isso, eu me proponho a passar ao terceiro ponto. O que é mesmo o essencial do ser padre? Eu dizia que pretendo desenvolver um pouco mais esse aspecto, mas deixo aí ao padre Paulinho, aos coordenadores, a liberdade de me interromperem quando for necessário, viu? Se não der para colocar as ideias, depois outras coisas, haverá outros momentos, a gente pode passar algum subsídio também para vocês continuarem a reflexão. Mas então a pergunta é essa: o que é mesmo o essencial do ser padre? Quais seriam aquelas notas, né, indispensáveis para o nosso serviço eclesial? Eu retomo o Papa Francisco em dois momentos, duas falas dele. A primeira na vigília de Pentecostes do início do pontificado 2013, com os movimentos eclesiais. Perguntaram para o Papa o que é indispensável na igreja, o que não pode faltar. E o Papa falou: só vou dizer três palavras. A primeira, Jesus. A segunda, oração. A terceira, testemunho. O que é mesmo essencial? Claro, o Papa estava falando para toda a igreja, né? Mas nós não podemos ser padres fora de toda a igreja, fora do corpo eclesial. O nosso ministério ordenado é serviço ao povo santo de Deus, é serviço à igreja. Aquilo que se dirige a toda a igreja, se dirige primeiramente a nós. Então, três palavras. O que é essencial? Jesus Cristo, a oração e o testemunho. Por mais que a pandemia tenha modificado a rotina da nossa vida, a pandemia não anula esses três valores. Pelo contrário, acho que ela nos coloca em evidência para nós esses valores, né? Jesus Cristo, a oração, o testemunho. Sem Jesus, nós não avançamos. Nada dá resultado. Sem mim, vocês nada poderão fazer. Jesus já falou em João 15. Vocês não são meus empregados, meus servos, vocês são meus amigos. Então, a nossa vocação presbiteral, antes de tudo, é imitação de Cristo. Imitação no sentido forte da palavra, que é tornar Cristo presente. Tornar Jesus presente no meio do povo. Imitar Jesus Cristo é reapresentar Jesus para o nosso povo. Então, esta é a nossa... isso aí é que está na raiz do ser padre. Como Dom Luciano disse lá no Sínodo de 90, quando ele foi a Roma em cadeira de rodas, falar lá no Sínodo sobre a vida e o ministério do presbítero, o amor que nós temos que ter por Jesus Cristo tem que ser verdadeiro, intenso e pessoal. Amor verdadeiro, intenso e pessoal a Jesus Cristo. Verdadeira paixão por Jesus Cristo. Isso não pode faltar. Aquela palavra que Francisco falou para os jovens e que serve para nós, né? Apaixona-te por Deus. Apaixona-te por Jesus Cristo. Continua apaixonado. Isso dependerá, disso dependerá o resto, né? Tudo na nossa vida depende disso, dessa nossa relação verdadeira, intensa e pessoal a Jesus Cristo. Sabemos pela teologia que o sacramento da ordem nos configura a Jesus Cristo, no mais profundo do nosso ser. Quer dizer, ontologicamente estamos marcados, né, pela graça deste sacramento. A nossa vida não tem sentido fora da relação com Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto, né, a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida.
O segundo aspecto é decorrente daí, né? Se nós alimentamos o amor verdadeiro, intenso e pessoal a Jesus Cristo, nós também nos abrimos à experiência da oração. Brota a necessidade da oração, não como uma mera preparação para a missão, mas como parte integrante da missão, né? Deixar-se guiar por Jesus, deixar que ele cuide de nós, é isso a oração, deixar que Jesus cuide de nós. No mês missionário extraordinário, o Papa lembrava que o primeiro movimento da missão é o movimento de subir ao monte. A missão começa quando a gente sobe ao monte para rezar. É lá no monte da oração que a gente descobre o que conta, que a gente enxerga melhor o panorama da vida. A oração nos dá uma espécie de incremento de visão, horizonte mais amplo, né? Nos permite fazer uma radiografia da nossa vida. Quem sabe uma radiografia da realidade que nos envolve, né? Rezar é olhar a vida com o olhar de Deus, olhar na direção que Deus aponta. Então, para nós, padres, especialmente, né, é essencial alimentar essa atitude da oração. Essa oração, como dizia o cardeal Martini, que é tomar posse de si mesmo, para poder servir aos outros. A oração verdadeira é isso, é uma maneira de tomar posse de si mesmo, ou deixar Deus tomar posse de nós mesmos, para esse serviço aos outros. Então, é sempre bom exortar a esse aspecto, né? Se a gente tem um pouco mais de tempo disponível na pandemia, como que a gente está qualificando essa vida de oração, essa relação com Deus? Muito bom celebrar com o povo, pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, né? Tudo isso alimenta o nosso espírito, nós bebemos do poço do nosso ministério, mas nada que dispense a busca pessoal, esses momentos de subir o monte, de estar com Jesus no monte da contemplação. E aí vem esse terceiro aspecto, que é quase que o transbordamento de tudo. Se o nosso amor a Jesus Cristo é verdadeiro, intenso e pessoal, se alimentamos a nossa relação com Ele na oração, a nossa vida transborda no testemunho. Nós nos tornamos testemunhas de Jesus. Aliás, o que nos foi pedido, Dom Ayrton nos pediu naquelas primeiras orientações lá no começo da pandemia, para a gente ser presença no meio do povo, né? Não abandonar o povo, não deixar a paróquia desabitada na época de crise, né? Foi pedido a nós isso, presença e testemunho, né? Desde o início. E o testemunho é isso, é a qualidade da presença, é anunciar o evangelho com a vida. Porque não podemos esquecer que estamos no mundo da crise da palavra. A palavra anda muito desgastada, desacreditada. Alguns dizem prostituída, né? Quem acredita hoje nas palavras? O testemunho exige de nós falar menos, mas falar com a vida inteira, quem sabe, né? Falar a partir da nossa busca de coerência. Somos pecadores, somos limitados, temos muitos defeitos, mas não pode faltar a busca sincera de coerência, o esforço de amadurecimento, de humanização. Então, é muito importante hoje, mais do que nunca, o testemunho do nosso ser padre, os nossos gestos como padre, gestos de presença, gestos de apoio, de solidariedade, gesto de pertença, de proximidade, né? Gesto de silêncio, porque muitas vezes não sabemos o que falar, e às vezes nem convém falar tanto, né? Mas essa
força do testemunho que fala mais alto, né? Falar com gestos evangélicos que toquem o coração das pessoas, né? E esse testemunho de uma vida simples, de uma vida sóbria, de uma vida austera. Dom Luciano, quando falou no sínodo o que é a caridade pastoral, ele explicou assim que a caridade pastoral é esse amor solidário pelo povo, que leva a gente a ser mais parecido com aqueles que nós amamos. A caridade pastoral deve levar a gente a ser mais parecidos com o povo que nós amamos, numa vida simples, sóbria e austera. Então, isso é um legado de Dom Luciano que eu gostaria de recuperar, né? Amor verdadeiro, intenso e pessoal a Jesus Cristo. Vida simples, vida sóbria, vida austera, para estarmos mais próximos das pessoas. A semelhança é a medida do amor, né? Diz o provérbio. Então, nós mostramos que amamos quando encontramos o jeito, né, de estar mais próximos das pessoas. Então, meus irmãos, essa é uma primeira aproximação para tentar recuperar alguma coisa. O que é o essencial do ser padre? Vocês vão refletir outras tantas, mas eu ainda queria acrescentar um outro aspecto também, que o Papa lembrou numa outra ocasião. O Papa, certa vez, disse que o serviço eclesial, e, portanto, o nosso serviço presbiteral, ele se nutre de 3 Is. A letra I, em 3 palavras: inquietude, incompletude e imaginação. 3 Is do serviço eclesial. Inquietude, desassossego, né? Incompletude, sempre vai ficar alguma coisa que nós não vamos dar conta, né, de completar. E a imaginação, no sentido da busca do discernimento, de construir soluções, de manter a comunhão, etc. Então, essas palavras me falam muito fortemente diante dessas polêmicas aí em torno da campanha da fraternidade ecumênica. Eu lembrava essas palavras do Papa, né? A realidade deve nos inquietar. Nós temos que ter consciência de que nunca vamos fazer tudo, alguma coisa vai ficar incompleta. E precisamos usar a imaginação, a criatividade para dar saltos de qualidade. Então, começando pela inquietude, o ministério faz de nós buscadores de Deus. Nós somos buscadores de Deus, profetas do sentido. Então, é preciso alimentar essa inquietude, esse desassossego da busca. Só a inquietude pode dar paz ao coração de um padre. A acomodação, a indiferença não traz paz ao nosso coração. Só a inquietude pode dar paz ao nosso coração de padre. Sem a inquietude, nós caímos na mesmice, na repetição, na acomodação, naquela pastoral da conservação. Sempre se fez assim e deu certo, vamos continuar fazendo. A inquietude é buscar de fato, né, esse horizonte maior, né, do nosso ministério. É não esquecer a utopia do reino de Deus. Sem inquietude, a gente acaba buscando seguranças humanas, projetos pessoais, né? Sem a inquietude, a gente se torna estéril. Que tristeza se a pandemia nos levar à esterilidade, né? Então, para realizar a missão, precisamos ter uma mente, um coração desassossegados, né? A certeza da fé deve ser o motor da nossa busca. Apoiar-se em Deus, para a gente não desistir da vocação, para a gente não renunciar às utopias do reino de Deus.
Essa fé alimenta em nós esse desejo de contribuir para que as coisas sejam melhores, né? Então, nós precisamos dessa inquietude, desse desassossego, esse desassombro. No livro de Atos dos Apóstolos se fala da paresia, aquela coragem de dizer as coisas, de fazer as coisas, né? Aquela audácia de não se intimidar nem com a perseguição, nem com os empecilhos encontrados, né? O Papa, na carta, fala que a santidade hoje é feita de ousadia e ardor. E cada um pode se perguntar, onde estão os sinais de ousadia no meu ministério? Como é que eu expresso o meu ardor? Temos que tomar cuidado para o coração não ficar anestesiado, paralisado pelo medo, né? Pela insegurança, pela acomodação. Então, o ministério é inquietude, é a gente tomar consciência também das feridas do mundo, do sofrimento do nosso povo, procurar oferecer aquela terapia adequada, né? O bom samaritano que usou o que tinha, usou o azeite, usou o vinho, né? Derramando nas feridas do homem machucado para ajudá-lo a se recuperar. Usar os recursos que nós temos, né? Usar o vinho, o azeite, usar aquilo que está ao nosso alcance para responder às necessidades das pessoas, esse cuidado com a vida, né? Aliás, aqui as prioridades pastorais da nossa diocese para este ano de 2001, como que elas nos ajudam nessa dimensão da inquietude, né, do desassossego, da ousadia, do ardor para buscar pistas para a nossa pastoral, né? O cuidado da vida, a primeira prioridade deste ano, a busca de alternativas para a pós-pandemia, né? Para o período pós-pandemia. Então, são elementos para a nossa reflexão, aplicação aí ao nosso presbitério. A outra palavra, né, o segundo I, é o I da incompletude. Deus é o Deus sempre maior, não cabe nos nossos esquemas. E nós não podemos ter medo da nossa incompletude humana, da nossa precariedade, né? Da provisoriedade da nossa vida. Não podemos ter medo da incompletude, da provisoriedade, né? As coisas humanas têm sempre essa marca. Então, a incompletude, a precariedade, a ambiguidade não nos devem levar a uma postura de fechamento, de rigidez, mas uma postura de abertura para esse mundo que precisa de nós, né? O ser humano nunca é completo e acabado, sempre está em construção, sabemos isso pela antropologia, né? Sabemos isso pela nossa experiência humana. Então, aqui, irmãos, eu queria lembrar esse aspecto, né? Essa palavra incompletude nos convida a lidar melhor com a nossa vulnerabilidade, né? A nossa condição precária, a nossa condição limitada. Me permitam uma palavra de Santa Teresa de Calcutá, uma vez que ela orientava um sacerdote numa carta. Santa Teresa de Calcutá dizia assim ao padre que passava por muitos questionamentos: Deus não pode encher o que já está cheio. Deus apenas pode encher o vazio, uma pobreza profunda. E o seu sim a Deus é o começo de ser ou de se tornar vazio. O nosso sim a Deus é um começo de esvaziamento. Não é quanto realmente nós temos para dar, mas quão vazios nós estamos, a fim de podermos receber Deus por inteiro na nossa vida e deixarmos viver a vida dele em nós. Tudo palavra de Madre Teresa de Calcutá.
Continua ela: tire os olhos de si mesmo, alegre-se por não ter nada, por não ser nada, por não poder fazer nada. Dê a Jesus um grande sorriso cada vez que o seu nada o assustar. Palavras, né, de uma grande santa, uma apóstola da caridade, uma mulher que viveu a doação, a entrega de uma maneira tão forte como nos impressiona a todos. Então, precisamos aceitar o nosso vazio. Ser padre não é ser super-herói. E nós temos que ter cuidado com a psicologia do príncipe. Como o Papa tem falado várias vezes, às vezes nós padres desenvolvemos a psicologia do príncipe, a prepotência, a autossuficiência, o delírio do poder, as fantasias de onipotência, a dureza, a rigidez, né? Cobramos demais, queremos às vezes aquilo que o povo não está preparado ou não foi educado para oferecer. Então, cuidado com a psicologia do príncipe. Vamos nos colocar nessa postura da incompletude, nessa postura do esvaziamento. Precisamos nos esvaziar para que Deus possa realizar a obra dele em nós, né? Cuidado para não nos tornarmos autorreferenciais, porque isso complica muito a vida, né? Temos que admitir o nosso ainda não. Muita coisa na vida é isso, aprender a conviver pacientemente com o ainda não. É uma palavra também do padre Henri Nouwen. Aprender a viver paciente com o nosso ainda não. Jesus reside no nosso lado inseguro, nunca totalmente integrado. Onde você é mais humano, mais frágil, mais vulnerável, é ali que Deus habita. Deus habita a nossa vulnerabilidade. São Paulo já disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Basta-te a minha graça. É na fraqueza que a força de Deus manifesta todo o seu poder. Então, meus irmãos, eu queria deixar aqui essa provocação. Como eu estou lidando com a minha vulnerabilidade, com a minha fragilidade, né? Com a minha condição humana fragmentária, quebradiça, limitada, pecadora, né? Diz o padre Juvenal Arduini que a gente pode lidar com as fraquezas numa atitude de autocumplicidade, justificando tudo, né? Tudo que eu faço está certo, eu vou consolidando meus erros, né? Quase que fazendo uma aliança com o mal, quase que me identificando com os erros. Então, a gente tem que ter cuidado com a autocumplicidade, não se tornar cúmplice dos próprios erros, não viver legitimando, às vezes, os nossos descaminhos, porque isso pode levar a um laxismo extremo, pode estragar a nossa vida. Também não lidar com a vulnerabilidade na perspectiva da autorrejeição. Entre nós é comum o perfeccionismo, né? A gente não admite, não aceita que possa errar. Diante de qualquer tropeço, a gente, às vezes, é levado por aquele puritanismo exagerado, né? A autorrejeição é fruto de um puritanismo exagerado. A gente quer rejeitar o erro, o pecado, acaba se rejeitando. Então, essa atitude de puritanismo, de perfeccionismo também não ajuda. Mas a Quaresma está aí para nos mostrar, né, que a gente tem que lidar com a fragilidade no caminho da autorrecuperação, no caminho da conversão. Acreditar que o ser humano sempre pode se refazer, sempre pode recomeçar. A vida nunca está perdida para quem quer salvá-la. Nosso ministério também nunca está perdido se nós queremos, de fato, né, salvá-lo, dar um sentido novo a ele. É sempre possível recomeçar, né?
O ser humano é capaz de autotranscendência, de ir além do limite, né? Esse caminho de conversão, esse processo de superação, de amadurecimento, é o grande convite que a Quaresma nos deixa, né? Esse arrependimento libertador, positivo, que é um deixar de ser menos para ser mais, né? Essa incompletude deve nos abrir para esse aspecto, né? E também a incompletude, terminando esse ponto, nos leva a não cair naquelas armadilhas das ideologias, da suspeita, do preconceito. Quando a gente tem consciência da própria incompletude, a gente não resvala, né, no preconceito, na ideologia, no apego, né, às próprias ideias. Nós precisamos de convicções, mas não precisamos de fanatismo. Aliás, estamos vendo os estragos que o fanatismo está fazendo, né? A incompletude nos leva a alimentar convicções. Como cristãos, precisamos de ter convicções, mas de fugir dos fanatismos. Depois, o terceiro I, para completar esse penúltimo ponto, que eu falei que era o mais longo, o último eu vou tentar resumir. Então, a palavra imaginação, ou a palavra discernimento. Imaginação como fantasia do bem, imaginação como criatividade na busca de soluções, esforço de criatividade para fortalecer a fidelidade, né? Então, o discernimento é uma marca também do nosso ministério. Esse discernimento nos leva à oração, né? O discernimento é estar na presença de Deus, a partir da oração, do confronto com a palavra, olhar os sinais dos tempos, ouvir o que acontece ao nosso redor, né? Caminhar com o nosso povo na luta diária, né? Dar atenção ao sofrimento das pessoas. Tudo isso é a sabedoria do discernimento. A gente enxergar a vida do jeito que ela é. Entrar nessa vida com todas as suas contradições, a sua precariedade, né? Ajudar as pessoas a confrontar a si mesma, né? Ajudar a pessoa a confrontar-se a si mesma com a mensagem do Evangelho. O que cada um pode oferecer diante da novidade, da meta, do ideal do Evangelho. Então, essa prática do discernimento espiritual, mais do que nunca, ela é oportuna, ela é necessária. Então, um pouco, né, a minha reflexão em torno do essencial. Depois vocês vão completar, corrigir, questionar, né? E vão ver se alguma coisa realmente nos ajuda a abrir alguma perspectiva, né? Para compreender melhor esse momento. Agora, o último ponto, quase que a modo de conclusão, né? Eu queria colocar alguns desafios da caminhada espiritual que podem nos distanciar da nossa vocação e da nossa missão. Então, para realizar a missão que recebemos, né, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que a igreja nos pede, eu penso que a pedagogia da Quaresma é muito iluminadora quando coloca no primeiro domingo a necessidade de ir com Jesus para o deserto para vencer as tentações. É verdade que na nossa caminhada precisamos de força espiritual porque as tentações existem e nós podemos nos deixar sucumbir por elas. Então, a vigilância evangélica, para nós não nos deixarmos iludir pelas ciladas do inimigo, né? Lá nos evangelhos de Lucas, de Mateus, a tentação do ter, a tentação do poder, a tentação do prazer. Nós precisamos nos purificar realmente daquilo que nos pode desviar.
Na Evangelii Gaudium, o Papa falou também de 3 tentações na vida da igreja, né? O individualismo, o mundanismo espiritual, a perda da identidade, né? 3 tentações recorrentes também na caminhada histórica da igreja. Tentação do individualismo. Tentação, né, que pode levar ao mundanismo espiritual. Então, temos que ter cuidado com o individualismo. Aquilo que Dom Geraldo Lírio gostava de repetir: o padre, quanto mais se isola, mais se torna. Temos que ter cuidado, né? Quanto mais o padre se isola no seu individualismo, mais ele se torna vulnerável. Então, a tentação também, né, da perda da identidade. Às vezes a gente quer usar a condição de padre para preencher o vazio interior, né? Então, o Papa falava dessa tentação do individualismo e dessa tentação da perda da identidade. Usar a nossa identidade para preencher um vazio e não para ser aquilo que nós devemos ser. É a questão do clericalismo, na qual ele tem insistido tanto, né? Depois, outra tentação, a perda do fervor, aquela vibração, aquele entusiasmo do nosso tempo de seminário, da nossa preparação para a ordenação, aquela sensibilidade com as coisas de Deus, né? Isso aí pode ceder lugar àquela mornura espiritual, perda do fervor, mornura espiritual. E o morno, o ressuscitado fala lá no Apocalipse que ele vai vomitar o morno, né? Então temos que ter cuidado com isso também, né? Essa tentação da queda do fervor, da perda da vibração, do entusiasmo, né? Recuperar esse primeiro amor. A outra tentação que eu queria lembrar aqui, né, que também nesse tempo de pandemia, talvez nos assola muito, a impaciência, a fuga e o medo. É o teólogo Bruno Forte que fala dessas 3 tentações na caminhada espiritual. A impaciência, a fuga e o medo. A impaciência está muito ligada àquelas coisas que ainda não estão bem resolvidas dentro de nós, né? Ainda não sabemos lidar com a nossa vulnerabilidade, né? As coisas mal resolvidas dentro de nós vêm à tona e nós nos tornamos impacientes. Insistimos em negar a nossa história, em olhar para as nossas feridas. Esquecemos que somos médicos feridos. Existimos para curar os outros, mas precisamos deixar que Deus cuide ou cure as nossas feridas, que os irmãos também nos ajudem. Então, a tentação da impaciência. É preciso buscar, né, essa reconciliação com a própria história, crescer a partir da nossa história, não apesar dela, né? Também a tentação da fuga, às vezes a gente quer negar o momento presente, né? Tanto sofrimento nessa pandemia, tantas situações que nos questionam, nos incomodam, a gente começa a pensar que qualquer lugar é melhor do que o meu lugar, qualquer função é melhor do que a minha função, né? A tentação da fuga. Então, aí de novo, o realismo cristão. A realidade tem limites, sim, mas a realidade oferece possibilidades também. Então, em vez de alimentar o desejo da fuga, alimentar esse olhar positivo, né? Quais as possibilidades que a realidade de hoje me oferece? E a tentação do medo, o medo do desconhecido, o medo do novo, como será daqui para frente ser pároco na Arquidiocese de Mariana? Como será daqui para frente conduzir uma paróquia? Como que concretamente as coisas vão acontecer?
nós ficamos com medo, inseguros, né? No seminário, tantas perguntas que os seminaristas fazem, tantas situações para as quais a gente não tem resposta. Então, a tentação do medo está sempre ligada ao desconhecido. Mas uma maneira de desmascará-la é a partir da confiança e do abandono em Deus, né? Permitir que Deus seja o protagonista. Ele dirige os nossos passos, ele está conosco nessa barca. Então, exorcizar o medo, né? Através dessa renovada confiança, desse abandono em Deus. E aí, meus irmãos, eu chego na conclusão, o desafio da perda da esperança. E eu queria falar de maneira positiva. Vamos pensar nesta necessidade de cultivar a esperança. Então, a minha última palavra é esta, lembrando mais uma vez o Papa: tua vida é uma missão preciosa, não um peso a suportar, mas um dom a oferecer. Essa é a nossa esperança. Nossa vida é uma missão preciosa, não é um peso que nós suportamos, é um dom que nós oferecemos. Eu sou uma missão neste mundo. Eu não apenas tenho uma missão, eu sou uma missão. Deus me colocou neste mundo para essa missão. Então é preciso cada um identificar aquela palavra, aquela mensagem de Jesus que Deus quer comunicar ao mundo com a nossa vida. Eu sou uma missão. Deus tem algo a dizer à minha família de sangue, à minha comunidade de fé, à minha paróquia, aos destinatários da minha missão, através da minha vida. Deus não foi embora, Deus não se afastou, Deus está sofrendo conosco nessa crise, Ele é solidário em nos acompanhar. Só que o amor de Deus é um amor muitas vezes envolvido no silêncio. Ele não intervém para mudar as coisas de maneira mágica. Deus respeita a nossa liberdade, a nossa criatividade na busca das alternativas, né? Nesses desertos da vida, Deus vai nos ajudando a abrir caminhos. Vamos desconfiar da desilusão e do ceticismo, do medo e do desencanto. É preciso desconfiar disso, né? Desilusão, ceticismo, desencanto não ajudam a gente a abrir caminhos no deserto, né? Deus pode nos surpreender em meio às dificuldades. Vamos procurar, então, viver o nosso ministério, viver a nossa fé como felicidade. A fé não deve ser padecimento. A fé deve ser realização, caminho de realização, né? Viver a nossa fé como realização. O sofrimento ajuda a nos purificar, ajuda também a nos descobrir outros valores, né? Viver a fé como felicidade, conservar no olhar o brilho da felicidade verdadeira, né? Então, nos manter de pé pela esperança. Lá no seminário menor, nas aulas de latim, certamente alguns, como eu, ouviram esta frase: Homo viator spe erectus. O homem é um viajante, ele se mantém de pé pela esperança. Então, eu penso que esta é a palavra, né? Somos viajantes, homo viator, mas a esperança nos mantém de pé. Spe erectus, né? A esperança nos leva a olhar o ordinário da vida com outro olhar, né? Encher de amor o nosso cotidiano, aqueles pequenos detalhes do amor, né? Então é isso, meus irmãos, que essa esperança cristã, esse desafio de manter a esperança, aumente essa nossa mansidão, que é a capacidade de resistir, é a coragem de enfrentar obstáculos, de não se dobrar aos desafios. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão não é a pessoa empurrar com a barriga, nem achar que está tudo fácil, nem esperar a solução mágica.
A mansidão, no sentido bíblico, é resistir com coragem, né? Os mansos possuirão a terra. Aqueles que perderam tudo, inclusive a terra no exílio da Babilônia, né? Acreditaram que Deus estava preparando algo melhor para eles. A mansidão, então, é isso, é essa força, né, para essa resiliência, como hoje gostam de dizer, né? Resistir, não se dobrar aos desafios, né? E aí também dar espaço aos irmãos na nossa vida. Então, está tudo lá em Hebreus 10, 24, 25. Estejamos atentos uns aos outros. Procuremos nos estimular para a caridade e as boas obras. Procuremos nos animar sempre mais. Muito obrigado.